Esperando aí o povo entrar. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Começando mais um Conversa de Boteco. Nós vamos aguardar aí o nosso convidado entrar para que a gente possa convidá-lo aqui e iniciar. Boa noite para todos vocês. Olha só, nosso convidado entrou. Vou esperar ele encaminhar aqui o convite. E ele encaminhando aqui o convite, eu já coloco ele no ar para que a gente possa. Agora vai, hein? Vamos lá. Aê, salve, E salve, aí, amigo? rapaz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bom, muito bom. Muito boa noite para você, para todos que estão presentes. Obrigada. Primeiro, agradecer pela oportunidade, conversando aí em terras lusitanas, e Ó, vamos fazer a magia. tá um calor aqui, tá tão abafado que eu Aqui está um pouquinho bagunçado, hora calor, hora frio, hoje esquentou, mas já está esfriando, mas é bacana. E eu tive que desligar o ar, o ventilador, não dava para deixar nada ligado por causa do barulho. E aí atrapalha, né? A live fica aquele zumbido no fundo. Enfim, vamos lá, Vamos que vamos. vamos lá. E aí, conta pra gente aqui. Tá todo mundo curioso com o tema, várias pessoas me perguntando. Hoje eu até fiz um post, né, no History falando que eu também estava ansiosa para saber o que exatamente tem por trás, né, dessa questão, né, de superar o improvável. Eu vou pedir para todo mundo que está assistindo use o aviãozinho que está aqui embaixo, convide os amigos, porque o pessoal está chegando em casa, está naquela confusão, às vezes ainda está no carro ou está aí se preparando para jantar. Convido o povo para chegar aqui junto com a gente, porque a troca de conteúdo hoje vai ser muito legal. E aí eu vou pedir para o Márcio se apresentar, dizer quem ele é, o que ele faz, e aí a gente já vai entrar no nosso conteúdo para aproveitar. Hoje eu estou marcando aqui o horário, para que a gente não seja derrubado como na live com a Luciana, né, na semana passada. O papo estava tão bom que foi, né? E aí, quando a gente percebeu, caiu, teve que voltar. E é isso, vamos lá. Vamos que vamos. Bom, quem é o Márcio Cafezeiro? É sempre engraçado como nós temos que falar a nosso respeito, né, Kelly? A verdade é essa. Bom, Márcio Cafezeiro, 33 anos, casado com a Aline Araújo Trujillo Vieira, minha parceira, meu combustível. Sou empreendedor, sou formado em marketing, sou um ex-jogador de futebol profissional e que tem como propósito de vida fazer a vida das pessoas melhor, né? Então, eu sou proprietário, sou cofundador da rede de escolas de inglês particular aqui no Brasil. Também sou diretor e fundador do Salabona Chicoba, um instituto voltado para desenvolvimento humano, através de palestras, treinamentos e mentorias, visando realmente despertar o potencial que cada um tem, a fim de que realmente possa viver uma vida plena. Então, trabalho com filantropia também, procurando resgatar a dignidade das pessoas em situações de necessidade, e principalmente para que nós possamos realmente evoluir e nos desenvolver enquanto indivíduos, né? Muito bem. E assim, ufa, né? Quanta coisa. Muito bem. Para que as pessoas entendam, em todo momento eu coloquei os dois perfis, né? Tanto o seu pessoal quanto do Instituto, e você está conectado com o perfil do Instituto, então isso vai ser bacana para que as pessoas possam também conhecer, entrar e dar uma olhada, né, no tipo de trabalho que é feito. Agora, Exatamente. conta pra gente por que você escolheu esse tema e o que é que tem por trás dele. Bom, o tema do superando o improvável é mais ou menos uma história de vida, na verdade, né? Porque eu tive a ideia de desenvolver essa palestra, abordar esse assunto logo após uma experiência, uma vivência que eu tive, onde eu tive a oportunidade de realizar uma romaria até a Aparecida do Norte, saindo da cidade de Mogi das Cruzes, onde eu fiz uma caminhada que durou uma semana, né? E é um desafio bastante interessante,
porque é muito mais do que apenas caminhar. Tem toda uma preparação para que você realmente realize algo dessa grandeza. E baseado nessa experiência, baseado nessa vivência, foi que eu criei o Superando o Improvável, porque através dessa palestra, através dessa oportunidade que eu tive, eu procuro mostrar quais são os passos para que você alcance os seus objetivos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, a fim de que você realmente trace os planos corretos, como se planejar, quais são os passos que eu quantifiquei em 10 passos para que você realmente alcance seus objetivos. E desde então, a maneira como eu tenho seguido minha vida, a maneira como eu tenho realizado os meus projetos, os meus negócios, e que tem dado certo até hoje, e eu procuro compartilhar esse conhecimento e essa experiência para qualquer pessoa que realmente almeja alcançar algo na sua vida, né? Seja ela pessoal ou profissional. Márcio, duas coisas. Uma, eu não sei onde você está aí, ou se tem algum volume, está dando um pouquinho de eco na sua voz. Não Certo. sei aí se está algum volume. Eu não sei se a sala é grande, porque eu estou sozinho aqui, e não sei se é o eco da... Pode ser. Entendeu? E a segunda é que eu estou muito próximo aqui do caminho de... Nossa, fugiu o nome. Você falou da caminhada, da peregrinação, como é o nome aqui, que passa pela Portugal? Isso! E eu tô com isso, sabe aquele bichinho ali dentro? Recentemente, uma pessoa que eu conheço fez um percurso mais curto, que acho que foi de uma semana, de 10 dias, não sei, porque eu sei que o percurso todo ele é muito longo e demora muitos dias, e eu não tenho preparação física para isso, mas eu tenho pensado seriamente em um desafio como esse, porque, como você, eu já fui também atleta, eu era segundo da minha categoria, né, de atletismo, eu era velocista, quando eu tinha lá meus 15, meus 17 anos. E essa foi a única época que eu me desafiei fisicamente. E eu acho que isso faz muita diferença na nossa autoconfiança, no quanto a gente se descobre, e por isso que eu entendo perfeitamente o caminho que te levou a montar essa palestra. Não, com certeza. Até porque, assim, quando você se refere a Santiago de Compostela, o trajeto total ele leva no mínimo 3 meses. São 3 meses de caminhada de extrema superação e autoconhecimento. E para qualquer atividade que envolva um grande esforço físico, você precisa estar mentalmente muito bem preparado também, né? Então, quando eu abordo o Superando o Improvável, é muito mais do que uma caminhada, porque envolve toda uma preparação física, mental, onde nós temos que realmente cuidar da nossa fisiologia, porque é o que faz a diferença nos momentos de decisão. E já que você está com essa coceirinha aí, eu particularmente recomendo que você faça, que você se prepare, que você se permita, exatamente, que você se permita, porque as experiências vivenciadas, elas realmente são indescritíveis. E o engraçado é que sempre que eu me encontro numa situação desafiadora, numa situação que exija um pouco mais de mim, eu lembro do que eu tive que fazer e do que eu passei. E isso realmente me dá um impulso, me dá o combustível necessário para continuar em frente. Então, é um conselho bem bacana aí. Permita-se, prepare-se e permita-se que vai valer muito a pena. Muito bem. Agora, a partir disso, você criou a palestra. E o que tem dentro dessa palestra, ou que dicas que você pode trazer aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, que vai assistir depois, em relação a essa questão de superação? Sim, dentro da palestra, Kelly, eu abordo o tema, o passo a passo para que você realmente alcance esse objetivo. Então, desde o planejamento até a realização. E como a palestra tem duração de 1 hora, eu costumo, dentro dela, compartilhar essas experiências através de imagens, relatos também do que foi vivenciado lá, e também com algumas dinâmicas, onde são dinâmicas bastante práticas, lógico, respeitando as características do local onde ela é aplicada, para que as pessoas realmente já comecem a se condicionar e perceber que é possível.
com pequenas atitudes, com pequenas mudanças de pensamento, com pequenas mudanças de fisiologia, no local que elas se encontram ali, já começa a ter algum resultado diferente. Então, ao longo da palestra, eu procuro mostrar para eles, para os participantes, os passo a passo, como que é realizado cada uma dessas 10 etapas que eu apresento, o que eu fiz, o que geralmente eu faço, o que eu sugiro que seja feito, para que eles apliquem na vida deles realmente. Entendi. E você vai dar alguma dessas dicas, um cheirinho para a gente do que acontece? E aí a outra pergunta que eu tenho essa palestra, ela acontece como? É online, é presencial, as pessoas têm que entrar em contato, tem que contratar, é só você, é uma equipe? Como que é essa dinâmica? Perfeito. As palestras, elas são presenciais, né? Eu tenho uma equipe que me dá todo o suporte, evidentemente, e os contatos podem entrar pela rede social do Instituto, que é o Salabona Chicobo Instituto, pelo Instagram. O site ele está em processo de formulação, em breve terão mais novidades, e também temos contatos aqui no Brasil, que é o 11 8851 8276, e um dos temas que eu abordo na palestra, primeiro de tudo, é você ter um propósito. É você ter realmente o desejo ardente de fazer algo diferente na sua vida, né? Então, para qualquer coisa, eu sempre cito que a vontade era passageira, o propósito, ele dura para sempre. Então, a primeira coisa para que você realize qualquer um dos seus objetivos é tenha um propósito, saiba o porquê você quer fazer isso. A partir desse propósito, desse desejo ardente cada vez mais manifestado, você começa a se planejar. E quando nós falamos de planejamento, é o quê? Procurar informações, talvez conversar com quem já fez o que você deseja fazer, aprender com quem sabe mais do que você. É você tomar cuidado com os autossabotadores, que é a famosa procrastinação, é o famoso eu já sei, é o famoso, para que eu preciso isso? É difícil. Então, um dos pontos muito abordados durante essa palestra é saiba o seu propósito. Esteja comprometido, não compromissado, porque o compromisso ele também é temporário. Agora, o comprometimento ele dura para sempre. Então, eu abordo muito nesses temas de planejamento, execução, o estudo do que você precisa fazer, como você se condiciona para isso que você quer fazer, física e mentalmente, como buscar essa informação, como você estudar o que você vai vivenciar, como você também aplicar a técnica da recarga versus a descarga. Quando você está engajado nesse projeto, você tem que estar 100%. Para tudo que você faz na vida, não existe 99%. Ou você faz 100%, ou você nem começa. Mas como você também encontra o equilíbrio para que você possa recarregar as suas forças e dar continuidade nesse propósito. Então, são alguns dos pontos que eu abordo nessa palestra para que você realmente reflita a respeito, reflita sobre o que acontece na sua vida e que é aquela velha história, até que sejamos verdadeiramente confrontados, nós somos capazes do impossível. Mas, e quando esse impossível nos enfrenta de frente, nos encara de frente, como que nós nos comportamos? Então, assim, se você tem realmente um sonho, um propósito, um objetivo de fazer algo talvez impensável, que muitas pessoas podem falar que é loucura, que é muito difícil, o que está falando dentro de você? O que o seu interior está te dizendo para você fazer? Né? Porque o que muitas pessoas às vezes falam que é loucura, às vezes eu chamo de foco. Né? Então, o quão engajado você está em realizar, em superar essa improbabilidade para fazer isso realmente acontecer. Você sabe que eu sou um caso desses, né? Sem dúvida. Você me conhece. O fuso horário que eu diga, né? Pois é, porque aqui é 1h12 da manhã, né? Normalmente, quando eu estou nesse trabalho, eu vou dormir 3, 4 horas, porque aí até que a adrenalina baixa, até que tira a maquiagem, até que leva o cachorro de novo para fazer xixi, porque você sai da rotina e o cachorro acha que é hora de levantar, né? Porque ela levanta em 5, 5h30. Se eu vou dormir 3, 4, ela já está acordando que quer comida. Então, muda completamente. Mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço do que elas realmente querem.
Há uns 4 anos atrás, Márcio, há uns 4 anos mais ou menos atrás, a minha mãe, eu lembro de muitas coisas de infância, de brincadeira, e uma das coisas que eu mais brincava era escolinha. Tinha minha lousa, meu giz, o apagador, os livrinhos, eu brincava com as vizinhas e dava lição, ditado, era um sarro. E coitadas, né? Porque elas que faziam toda a lição, eu ficava ali falando. Então, há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, a minha mãe falou para mim: você lembra o que você falava quando você era pequena? Eu falei: do quê, né? Ela falou: você falava que quando você crescesse, você ia ser uma professora, ia andar chiquérrima, eu lembro o termo lá que minha mãe falou, mas ia andar, né, super bem, ia ter um carrão. Eram as duas coisas que você falava, ela me contando. E aí que foi minha ficha, porque aí há uns 4, 5 anos atrás, eu já tinha estudado PNL, já tinha estudado algumas coisas aí que a gente tem em comum, e aí que eu fui perceber o quanto da minha trajetória inconscientemente foi me colocando no caminho de ser professora, porque eu já era professora universitária nessa época. E o meu sonho, a partir mais ou menos dessa época, era me tornar uma treinadora internacional. E foi aí que eu larguei tudo e paguei o preço de não ter nada aqui e começar exatamente do zero para realizar esse sonho. Porque eu sei que amanhã ou depois eu vou deitar no travesseiro e vou falar assim: bom, eu consegui, não é nem eu tentei. Porque eu tenho trabalhado aí 10, 12, 15 horas por dia com isso que você falou, com o hiperfoco. Então, eu estudo e eu trabalho focada nesse objetivo. Então, assim, ele só tende a acontecer. E para mim não importa se vai ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 2. Problema que eu sempre enfrentei em mim e que tem muito alinhamento com o que você está falando e o que eu mais vejo nas pessoas, então, assim, por incrível que pareça, o tema, por incrível que pareça não, eu acho que o universo ele conspira muito a favor. Você trouxe essa leitura do que você está fazendo num momento em que eu posso dividir com as pessoas que vão assistir, que eu sou um exemplo claro disso que você está falando. Com certeza, Kelly. E assim, o bacana é que eu tive o privilégio, a oportunidade de acompanhar todo o início do seu projeto, quando você começou a namorar essa possibilidade de mudança de áreas, mudanças de padrão, de status quo da sua vida. E você não tem noção do quanto eu estou feliz em compartilhar esse momento com você, porque assim, eu sei um pouquinho dos desafios que você tem enfrentado aí, e aquela história, para tudo que você fizer, que é o que você tem feito, faça com o coração. Faça com o coração, porque para que depois de terminado, independentemente do resultado, você não tenha aquela do, mas e se? E se não? Para que você não tenha um e se. É que você tenha sempre a convicção de que você deu o seu melhor. Exato. E aquela história, se você dá o seu melhor, se você se compromete, se você deixa o desejo ardente falar mais alto, o resultado vem. O tempo, eu comentei recentemente com uma grande amiga minha, as grandes maravilhas do mundo, elas não foram feitas de um dia para o outro. E nós, seres humanos, que somos a maior maravilha que existe, que Deus criou, nós também não somos feitos de um dia para o outro. Tudo demanda tempo. Exato. Tudo demanda ação. Então, assim, o grande passo uma das coisas que eu abordo muito na palestra são 5 dias de caminhada. São no mínimo, em média, 70 mil passos por dia. Só que para eu chegar até o santuário, tem que ser um passo de cada vez. Exato. Não adianta eu querer pular etapas, não adianta eu querer dar passos mais longos, não adianta eu não respeitar a minha fisiologia. Eu tenho que me preparar
eu tenho que mentalizar que eu só vou finalizar, eu só paro de caminhar quando eu visualizar o santuário. E isso eu trago para a nossa vida. Você só pode parar quando você visualizar o que você almeja. E durante muitas oportunidades, durante muitos momentos da minha vida, minha esposa e eu passamos, momentos que realmente tudo isso que nós temos falado é colocado à prova, né? E em muitas das casas, na maioria dos casos, eu simplesmente falo, eu não sei como, mas vai dar certo. Exato. Esse é o único ponto. E no seu caso, Kelly, é mais do que redundante dizer que você já é um caso de sucesso. Porque enquanto nós conhecemos, você sabe, talvez, muitas pessoas ainda, eu não sei se eu faço. Tem muitas pessoas que não estão dispostas a sair da zona do conforto. Exato. Tem muitas pessoas que não entendem que só se atinge a grandeza saindo da zona de conforto. Tem que estar disposto a pagar o preço. Então, você sem dúvida é um caso desse. Eu costumo dizer que eu sou um caso desse também, porque eu sou um sujeito que até aos 6 anos eu era gago. Eu sou dono de uma rede de escolas de inglês. Eu falo inglês igual um nativo fala, porque é muita prática, é muita dedicação, é muita doação. Eu trabalho com o meu instituto desenvolvendo pessoas. Não porque nós somos melhores do que ninguém. É que nós somos apaixonados pelo que nós fazemos. Exatamente. Então, encontre a paixão naquilo que te faz bem. Se custa a sua paz e sua saúde, não vale a pena. Agora, se você sentir que vale a pena, entre 100% que o resultado vem. E é nessa linha que eu procuro trabalhar tanto com as minhas palestras, com as minhas mentorias, com os meus treinamentos, para que realmente você viva na sua plenitude a sua maneira. Porque para algumas pessoas a plenitude, a felicidade é a aquisição de bens materiais. Para outros é uma vida mais singela, mas que faz sentido. Então, a sua maneira, encontre as ferramentas e permita-se ser feliz. Esse é o grande propósito, né? E você sabe que acho que nunca se falou tanto em propósito, né? Porque a gente acompanha aí muitas pessoas que são famosas, assim, entre aspas, que têm um número de seguidores, que têm um nome já, como é que eu posso dizer? Reconhecido, né? Que são como coach, como treinadores, enfim. E nunca se falou tanto na questão de propósito, porque as pessoas estão cada vez mais perdidas, porque tudo muda muito rápido, né? E muitas pessoas, ou talvez a maioria, não entende que nós somos a mudança, né? O nosso corpo muda todo dia, nossas células, nossos pensamentos, tudo. E cria uma resistência que não é natural do ser humano. E você foi testemunha da mudança, do início da mudança. Porque, para quem não sabe, quando nós estávamos lá no curso de coach, fazendo a formação, que a Dai, que mora aqui em Porto agora, ela falou, eu estou mudando para Portugal. Eu falei, mudando para Portugal? Como assim? Na outra edição do curso, 15 dias depois, eu voltei e falei, eu vou embora para Portugal também. Isso foi em janeiro, né? Verdade. E aí ela veio para cá em agosto e eu vim logo depois. E eu só não vim antes por causa do trâmite das cachorras. Então, olha só como é a questão da determinação de estar disposto realmente a pagar o preço. E eu não paguei um preço baixo, paguei um preço alto, Sem dúvida. no sentido financeiro, no sentido do conforto que eu tinha, enfim, da estabilidade, e passei um furacão chegando aqui. Só que hoje eu ando aqui pelas ruas, eu olho e falo assim, que bênção, né? Olha só o que eu consegui. Então Tem valido a pena, né, amiga? era sonho de menina e hoje é uma realidade. E a cada semana, depois de tanto trabalho, eu estou conseguindo colocar cada semana uma parte do projeto que foi desenhado. Porque até então eu também estava com as minhas crenças assim, será que é a hora? Será que eu estou preparada? E não é porque eu tenho dificuldade de falar, de gravar, não é nada disso, mas é aquele medo que fica do, tá bom, a mudança chegou, é agora. E porque muitas vezes a gente também não se sente merecedor por causa de histórico, né? Eu não sei se você tem algum histórico para contar em função de passado, da vida, né, antes de ter essas conquistas, essa consciência,
mas a gente sempre ouve, pelo menos na minha família, que é aquelas coisas que, nossa família é assim, todo mundo é assim, ninguém chega em lugares melhores, etc e tal, né? Então, isso daí faz com que, e isso tem uma força tão grande que bloqueia a gente em momentos que a gente não percebe. Na verdade, você abordou temas bastante pertinentes, porque, assim, eu sou muito grato à família que Deus me deu, sabe? O Luizão, a tia Marta, que são os meus pais, minhas irmãs, Luana e Sheila, minha esposa Aline, a família que eu recebi através dela, minha cunhada Andréia, o marido dela, Lucas, minha sogra Maria, meu sogro, o seu Osmário, meu chapa, meu afilhado Arthur, são pessoas que eu sou muito agraciado. Só que, sem dúvida, que nós somos culturalmente ensinados a que sempre foi assim e assim que deve ser. E no começo da sua falação, você disse que realmente, hoje em dia, muito tem se comentado a respeito do qual o seu propósito, né? Para que você está aqui? E acho que agora que começou a fazer essa mudança do famoso mindset, como se diz, né? Que realmente, assim, os nossos pais, ou as pessoas com as quais nós convivemos, tudo que elas fizeram, que elas fazem visando o nosso bem. Toda ação é baseada numa boa intenção. Contudo, tem uma frase muito bacana que um dos meus pensamentos que eu retrato aqui, que às vezes eu compartilho, que diz o seguinte, é inspirada naquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Que é assim, nós somos o autor da música e os sonhadores dos sonhos. Porque tudo na vida é escolha. Eu honro, eu respeito tudo que os meus pais procuraram me ensinar e procuram me ensinar, eu ainda os escuto, porque eles têm a vivência, eles têm coisas que eu ainda não consegui. Contudo, a decisão é minha. Você certamente, antes de mudar para Portugal, você escutou uma série de opiniões, uma série de conselhos, uma série de dicas, só que no final, a decisão é sua. E o que acontece? Minha esposa comentou comigo recentemente uma coisa bem bacana, que é assim, dependendo do caso, não escute críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E daquelas pessoas que alcançaram um patamar pessoal ou profissional mais elevado do que você está hoje, procure aprender com elas. O que elas fizeram para que você possa fazer igual ou melhor, baseado no seu objetivo. E hoje em dia nós temos uma sociedade, eu acho que em Portugal também não é diferente, que é a geração de que as palavras do momento são virose e correria. São as palavras do momento. Qual é a primeira? Virose. Você chega no hospital passando mal, é virose. É assim. E o resto é correria, é prioridade. O Augusto Cury, em um dos seus livros, ele cita a famosa síndrome do pensamento acelerado, aonde talvez pelo mau uso da tecnologia, nós adultos, inclusive as crianças hoje em dia, nós temos nos tornado cada vez mais intolerantes a frustrações. Porque se algo não acontece no tempo que nós achamos que deve ser, não serve. Nós ficamos impacientes, nós ficamos irritadiços, e não é bem assim que a coisa toca. Então, talvez com essa necessidade de tudo ser para ontem, uma coisa que é bastante interessante que eu percebo eu pratico corridas de rua e tudo mais, e é uma coisa bastante interessante, para não se dizer triste, que eu percebo, é que durante o trajeto eu vejo muitas pessoas caminhando. Contudo, chega na reta final, muitas pessoas dão um pique, pega o copo d'água no posto de hidratação, joga no rosto e faz uma live, dizendo, é isso aí, superamos mais um desafio, tem se enganado a si mesmo. O que acontece muito hoje em dia é que, infelizmente, boa parte da sociedade tem vivido na época do parecer e não ser. E uma vez que aquilo que as pessoas procuram parecer não atinge as expectativas, isso gera frustração, gera desânimo e gera uma série de fatores que nós temos visto na nossa sociedade. Então, assim, é tudo muito bonito a teoria, mas certamente quando você começa a colocar em prática, e evidentemente que um passo de cada vez, paliativamente, procurando pensar de maneira positiva, pensar poderosamente, como diz
o livro O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, existe pensar positivo e existe pensar poderosamente. E uma vez que você se condiciona e os resultados aparecem, você vê que, pô, no final valeu a pena. Um outro ponto que eu cito na minha palestra foi quando, bom, como eu mencionei no começo, eu fui atleta profissional, atleta de alta performance. Eu cheguei a ser top 3 do Brasil na minha categoria. E aí eu parei de jogar. Eu era o tipo de pessoa que eu treinava de segunda a sexta, de manhã à tarde, e final de semana eu jogava. Então, digamos que eu podia me dar o luxo de comer um pouquinho mais. Eu pesava 76 até 80 quilos. Quando eu parei de atuar profissionalmente, eu continuei comendo como se eu fosse atleta. E eu cheguei a bater a balança nos 130 quilos. Só que eu não pensei. E eu sempre fui um sujeito que gosto muito de atividade física. E quando eu percebi que eu tinha dificuldades para calçar um par de meias, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu quero fazer a vida das pessoas melhor, se eu quero orientá-las e auxiliá-las a alcançar os objetivos, eu primeiro preciso cuidar de mim. Eu preciso me auto-coachear, vamos dizer assim. Caso contrário, será incongruente o que eu falo do que eu faço, né? Então, muitas vezes, para que nós possamos cuidar dos outros, a melhor maneira de cuidar dos outros é cuidando de nós mesmos, em primeiro lugar. Porque aí, Kelly, você hoje, sempre foi, mas hoje você tem ainda muito mais argumento, muito mais musculatura, muito mais gabarito para você falar para qualquer pessoa, não desista dos seus sonhos. Porque não é fácil, se fosse fácil todo mundo faria. Exatamente. Né? E tem até o Les Brown, que ele cita, né? Eu não sei qual é o sonho que você tem, eu não sei quão desapontado você fica enquanto você busca o seu sonho. Mas tem uma coisa que você tem que saber, que é possível. É difícil, não é fácil. Mas não desista. E esse é o fato, nós somos aqui, ó. Nós somos pessoas comuns que criamos a oportunidade para trocar essa experiência e para as pessoas que têm acompanhado, que elas possam também se identificar e aplicar isso no dia a dia também. Exatamente. Bom, para quem chegou agora e às vezes não sabe exatamente o pé que está aqui a nossa conversa, nós estamos falando sobre experiências, sobre palestras, sobre dicas de superação de situações que parecem ser improváveis, né? Como o próprio tema aí que nós colocamos no post diz. Então, aproveita que você entrou, a gente ainda tem muita coisa para conversar, ainda a gente tem aí uns 15, 20 minutos para falar. Pega o aviãozinho aqui de baixo, chama os amigos para que a gente possa levar, como o Márcio falou agora, esse conteúdo para um número maior de pessoas, porque não sou só eu, não é só ele, não é só você que está aqui assistindo a gente, mas a maior parte da população tem um sonho guardado embaixo do travesseiro e tem medo de comentar com as pessoas, tem medo de... não deixa nem à vista porque tem medo de se autocobrar, de ficar olhando e falar assim, tá bom, eu não estou fazendo nada, né? E uma questão também muito importante é que você até comentou, a ONU soltou há alguns meses atrás um dado que é muito triste. Você falou de viver aí de imagem, etc. e tal. Falando que o Brasil é um país, né, do mundo com maior número de pessoas ansiosas, depressivas e com receituários, né? Fora o que se toma... 82% da população. Oi? 82% da população. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. É muita 10 coisa. são 8,2, né? Então, assim, e isso faz com que isso que a gente esteja falando e trocando experiências e casos que são reais, como você que fez a caminhada, eu que passei por essa mudança toda de país e que tem dados que as pessoas ainda não sabem e muito provavelmente não vão saber, porque são questões muito pessoais, muito complicadas e muito íntimas, né? Mas o resultado disso tudo é que, às vezes, a gente se depara com situações que está lá na pirâmide de Maslow, lá na base da pirâmide, que são das necessidades básicas,
né? E é a questão de você ter onde morar, né? De você ter uma segurança, um teto, de você ter alimento, de você ter água. E eu passei pelo assombroso momento de achar que eu não teria isso. E aí foi que caiu a ficha de falar assim, tá, e agora? Então isso trouxe um resgate de fé, isso trouxe uma questão de falar assim, eu estudei tanto, eu li tanto, eu consigo ajudar as pessoas, e o auto-coach que você falou, por isso que eu lembrei disso. O que é que eu posso fazer por mim? E é uma caminhada dura, é uma caminhada doída, porque você tem ainda uma questão, e o ser humano tem muito disso, e é muito difícil de se desvencilhar disso, que é a questão do ego. É a questão da vaidade, é a questão de como é que eu posso expor e pedir ajuda para as pessoas e colocar uma situação tão precária como essa e a pessoa olhar para você e falar, porque era o que eu não queria ouvir. E eu não estava preparada naquele momento, como eu estou hoje, para falar sobre isso. Ué, você está aí morando num outro país e não sei o quê, e foi morar fora, porque tem gente que tem muita ilusão em relação a isso. E aí, assim, você está passando por uma situação como essa? Como assim? Então, isso é não é simples de dividir, não é simples de passar pelo processo sozinho e achar o momento em que você consegue compartilhar com o outro isso, né? E falar assim, gente, chegou no momento que, assim, eu não sei mais o que fazer. E eu acho que isso é uma lição tão grande do saber pedir ajuda e saber receber, porque a gente está, às vezes, num momento em que você faz, eu quero ser professor, eu quero ser palestrante, eu quero isso, eu quero aquilo, mas como é que está você como pessoa? Não é tirar selfie, jogar água no rosto e falar que fez a maratona. É você viver aquilo realmente, né? E isso daí não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Como você disse lá no começo, se fosse para qualquer um, todo mundo faria. Exatamente. E esse é um ponto bastante interessante, porque, assim, nós tivemos a oportunidade de compartilhar, você compartilhou comigo muito do que você tem passado aí. E, assim, por isso que você não tem noção do quanto eu estou feliz de compartilhar esse momento com você. E aquela história, muitas vezes as pessoas nos veem trocando esse tipo de experiência, procurando passar essa mensagem, só que nós somos humanos, nós temos os nossos altos e baixos. Talvez hoje, que nem muitas vezes pensam, pô, é dono de escolas, tem instituto, não sabe 1%. É como diz o Benito de Paula, né? Ninguém sabe da mágoa, a mágoa que trago no peito, né? Que viver sorrindo desse jeito, ninguém sabe da minha solidão. Né? Então não fale da vida, pois você não sabe o que eu já passei. Talvez o grande diferencial é que, assim, né, a maneira como nós procuramos lidar com as situações. Exato. Porque o que acontece, Kelly? Um dos trabalhos que eu realizo junto com o grupo O Pão Nosso, coordenado pela dona Márcia e o senhor Ricardo, é o trabalho em auxílio aos moradores de rua aqui no Brasil, né? E uma coisa que é bastante interessante é que, assim, ultimamente tem feito muito frio aqui em São Paulo. E coisa de 5, 6 graus. E ao entregar o café da manhã para esses moradores, muitos estão descalços de bermuda. E em momento algum, você os vê reclamando da vida. Muito pelo contrário. Eles agradecem, eles fazem piada, eles abrem um sorriso. E quantas vezes nós reclamamos que as coisas estão difíceis, que não aguento mais, que eu estou cansado do meu emprego, que a minha casa é pequena, que eu quero uma televisão. Lógico, eu não estou dizendo para você se acomodar. Não acomodar com o que incomoda. Mas se você sofre pressão no trabalho, se você vive na correria, se você está estressado, se você está ansioso, se você está insatisfeito, incomodado, trabalhe para mudar isso, mas também agradeça. Porque isso é privilégio dos vivos. Esse é o privilégio dos vivos. E aquela história, como eu já disse anteriormente, nós somos o autor da música, o sonhador do sonho.
Condicione a sua mente. Um dos exercícios que eu faço na palestra é o seguinte. Um exemplo. Kelly, você escova os dentes todo dia, correto? Sim. Você gasta 1 hora escovando os dentes todos os dias? Não. É bem rápido e necessário. Só que há quantos anos você escova os dentes? Quanto o quê? Há quanto tempo você escova os dentes todos os dias? O que eu quero dizer? Não conta não para não revelar a idade, que eu sei que você não gosta. O que eu quero dizer é o seguinte. Você não precisa fazer coisas grandiosas todos os dias para você alcançar o objetivo. Faça coisas pequenas, mas constantes. É a constância, é a repetição que vai fazer com que você tenha os dentes saudáveis. Outra coisa que eu comento bastante na palestra eu até postei um vídeo hoje a respeito disso, é que se nós acreditássemos em nós mesmos, da mesma maneira que nós acreditamos nas embalagens dos produtos que nós consumimos, nós seríamos indestrutíveis, porque assim, eu vou levar esse pão porque ele é integral, eu vou comer isso aqui porque é sem glúten, é 0 caloria. Pô, é porque está escrito na embalagem, você vai lá e compra. Mas você não sabe a real procedência desse produto. Agora, você que é um ser único, você não é produzido em série. Você sabe de onde você veio. Você sabe qual é a sua essência. Por que você não acredita em você? Se você sabe o que você tem dentro. Por que você não se compra? Né? Então, o grande ponto aí você tocou num ponto interessante, aquela coisa de família, de nós nos criticarmos. Não é arrogância, não é falsa modéstia, mas nós temos que também saber receber elogio. Exato. Nós temos que saber olhar no espelho e entender que sim, nós somos falhos, nós temos muitos pontos de melhoria. Só que você também é único. E que você passe a listar esses pontos positivos que você tem e crie uma espécie de mantra, que é uma coisa que eu faço todo dia. Toda manhã eu repito para mim mesmo, hoje será um maravilhoso, estupendo, gracioso, proveitoso e vitorioso dia dessa semana abençoada. Porque o nosso cérebro ele absorve tudo aquilo que nós fazemos. Nós não vamos abastecer o nosso carro com qualquer porcaria, nós não vamos abastecer o nosso carro com urina. Nós vamos procurar colocar uma gasolina de qualidade para que o carro nos leve cada vez mais longe. O mesmo com a nossa vida. Nós somos aquilo que nós absorvemos. Então, se você ficar se limitando com pensamentos negativos, com pessoas que não agregam, com comportamentos que não agregam, se você não cuidar da sua fisiologia, certamente você vai ter um resultado medíocre. Agora, se você se comprometer, se você tiver a iniciativa de cuidar da sua saúde, seja da sua, como ela for, ter uma alimentação que vai te fazer bem, você ter acesso a conteúdos que vão te agregar, se você ficar rodeado de pessoas que lhe ensinam mais do que você ensina, certamente você vai ter um resultado mais satisfatório. É uma coisa que eu sempre comento com a minha equipe, que se você for a pessoa mais inteligente da mesa, você está no lugar errado. Porque você não desenvolve. Né? Então, é muito bacana quando nós temos essa oportunidade de trocar esse tipo de informação e ver que realmente nós somos aqui pessoas comuns compartilhando vivências. Certamente o quanto que você viveu, o quanto você tem vivido para criar esse canal, ter essa oportunidade e ter esse resultado que tem tido. Mas quanta luta tem por trás disso também. Né? E talvez muitas pessoas deixam os sonhos para trás ou deixam em segundo plano pelo simples fato de que, e quando eu chegar lá? E quando eu atingir o objetivo, será que eu vou segurar a bronca? Mas e se eu não conseguir, eu não vou segurar a bronca também. As pessoas às vezes têm medo de dar o próximo passo porque acham que não vão segurar a bronca no final. Ou simplesmente não começam porque tem medo do que pode acontecer. Né? Tem medo de dar certo, né? Exatamente, tem medo que dê certo e não conseguir dar continuidade. Então, assim, permita-se, porque se você arriscar ou não, o tempo vai passar de qualquer maneira. Exato. Seja qual for o objetivo. Nós temos N experiências, N biografias, relatos de pessoas que estavam em condições muito inferiores do que a nossa e fizeram o improvável. Eu sempre cito a Helen Keller, que aos 18 meses de vida ela ficou cega, surda e muda e ela se tornou advogada nos Estados Unidos. Uma comparação bem interessante que eu faço, nós pegamos aí, por exemplo, as Olimpíadas.
que nós temos os superatletas, e nós temos a Paraolimpíadas, que são, teoricamente, pessoas com restrição de mobilidade, pessoas sem condições. Só que o Márcio, dentro da minha perfeição física, eu não faço 1% do que os paratletas fazem. Então, onde que está a limitação aí? Por que o Brasil, por exemplo, ele é top 5 nas Paralimpíadas e os nossos atletas, teoricamente, em perfeitas condições, não brigam pelo top 5? Então, é tudo uma questão de perspectiva. É tudo uma questão de como você se condiciona para o que você tem que enfrentar. Você sabe, mas que eu levanto hoje em dia, você falou que faz um mantra, né? Eu peguei do filme, do documentário do Tony Robbins, um que ele faz, só que ele é longo, eu não sei decor. Eu tenho ali... Eu faço questão de ler, porque eu acho que também estimula outros sentidos, né? Mas o meu dia, ele é assim, aqui tem igreja, eu vejo da janela a igreja, então de hora em hora ou a cada meia hora toco sino. E aí eu brinco com a Cleo, que é a cachorra, que é minha companheira, né? Eu falo, hora de agradecer. Eu associei ao sino, não que seja só este momento, mas um momento, um lembrete, né? Um gatilho de agradecimento. Sim. Muitas vezes por dia. Porque eu, nos momentos mais críticos aqui, eu ouvi a Elaine Orives, que é uma ativista quântica brasileira, que esteve aqui, que foi a partir daí que minha vida começou a dar uma volta, por conta de consciência do quanto a mente da gente, a energia que a gente movimenta é grandiosa. E ela fala que ela passou fome, né? E uma das coisas que eu sempre odiei fazer, quando a vida inteira, com exceção dessa nova fase, é lavar louça. E ela falou uma coisa um dia, falando assim, se você não tem o que comer quando você abre a geladeira, agradeça por ter a geladeira. E um dia eu estava chorando e fui lavar a louça. E ao invés de ficar triste ou qualquer coisa assim, eu comecei a rir, porque eu lembrei do que ela falou. E eu falei assim, obrigada por eu ter essa louça para lavar, porque isso significa que eu tive o que comer. Então são coisas tão profundas, são coisas que mudam os valores. E eu lembrei disso porque você está falando da mudança da perspectiva. Então, assim, coisas que eu tinha o privilégio, o luxo, seja lá o nome que alguém quiser dar, né? De ter uma lava-louça, de ter empregado em casa como eu já tive. E muitas vezes eu não dei para aquilo ali o devido valor. Então, hoje eu sei que todo esse processo que eu passei também foi para valorizar onde eu cheguei e para mim aquilo ali não era o bom o suficiente. Então, assim, viver o processo e valorizar aquilo que está acontecendo hoje é tão ou mais importante de onde eu vou chegar. Porque pode ser que amanhã ou depois eu me encante ou mude de perspectiva e fale, eu já vivi esse sonho de ser treinadora, de ser professora, e para mim já deu. Agora minha vida tem um outro propósito, que pode ser um filho, pode ser um novo casamento, que pode ser uma nova profissão. Então, para que eu vou ficar presa no que ainda não aconteceu? Hoje eu estou extremamente feliz porque eu consigo, que foi o que eu falei, a cada semana eu estou colocando um pedacinho do projeto que eu desenhei no ar. Agora, onde isso vai chegar, eu tirei esse peso. E eu tirei essa... O importante é a jornada. O importante é a jornada. O importante é o quanto você vai evoluir nesse processo. Não é jogar a aguinha no rosto na chegada. É se eu estava andando, eu estava correndo. Entende? Exatamente. Então, isso entra muito em congruência com o que você está falando. Isso é fantástico. Exatamente. E assim, Kelly, isso em cima do que você falou, talvez uma das orações mais poderosas que existem, que é o Pai Nosso, das mais conhecidas talvez, aqui não é questão de religião, é questão de informação. Ela tem um trecho que é muito importante, que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso de amanhã nos dai amanhã, é o pão nosso de cada dia. Para você completar uma romaria, para você andar uma semana, 70 mil passos por dia, é um passo de cada vez. Para que um ser humano possa surgir no mundo, é um mês de cada vez. Então,
É a jornada, não o destino. Que minha esposa comenta muito isso. É a jornada, não o destino que importa. Porque geralmente quando você chega no destino, beleza, e agora? Quando você atinge o destino, quando você atinge o seu objetivo, você entra numa nova zona de conforto. E aí você vai ficar parado ali? Não. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo degrau de evolução que eu quero atingir? Né? E esse que é o grande barato, porque, Kelly, nós fazemos essa conversa aqui agora, a conversa de boteco, porque resolveu fazer. Quanto tempo levou? Quanto tempo você está em Portugal? Há quanto tempo nos conhecemos para que esse momento acontecesse? E você então, sabe assim, que a frase que mudou tudo isso foi: feito é melhor do que perfeito. Porque eu ficava prorrogando, e eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que muita gente que eu acabo modelando faz. Eu vou postar e depois eu vou ter que fazer e pronto. Eu vou convidar pessoas e depois eu vou ter que honrar aquele compromisso e pronto. Exato. Então, é sair do simplesmente pensar e realmente fazer alguma coisa. Porque depois não dá para voltar para trás. E é um grande tipo. São 4 etapas. Pensamento gera sentimento, que gera ação e que gera o resultado. Então, eu brinco muito que assim, é preparar, atirar e mirar. Faça, veja onde pode ser melhorado, depois você faz como deve ser feito, né? É aquela velha história dos 4 estágios do aprendizado, que é o primeiro passo, é o inconsciente sem habilidade. Exato. Você não sabe o que é, você não sabe como fazer. Segundo passo, é o consciente sem habilidade. Você sabe o que é, mas ainda não sabe como fazer. Terceiro passo, consciente com habilidade. Sabe o que é, sabe fazer. Quarto e último passo, inconsciente com habilidade. Você não precisa pensar para fazer. E isso em tudo na vida. Desde a primeira vez que você pegou no volante, até a primeira vez que você pisou aí em Portugal. Quando você pisou, pô, beleza, estou aqui agora. Não tem como eu pegar um metrô e um ônibus e voltar para onde eu vim. Exato. E agora? Então, certamente, você está a se encontrar em um desses estágios. Possivelmente agora você está no consciente com habilidade, rumando para o 4º estágio. Certo? Porque olha o que você tem realizado. Dá um fire aqui. Certo? Então, esse é o grande barato. Para tudo, é planejamento, é nós nos permitirmos somente abundância na nossa vida, em pensamentos, em atitudes. Sabe, já tem muita coisa para nos tirar do foco. Né? E até baseado no nome do instituto mesmo, Sawabona Chicoba, que é um ensinamento que eu aprendi que na África, algumas tribos acreditam que todas as pessoas nascem boas. E que se porventura ela comete algum desvio durante a jornada, ela não merece ser julgada, ela não merece ser criticada, ela merece ser lembrada das virtudes que ela tem. E durante alguns dias a tribo fica ao redor dessa pessoa, lembrando-a dessas virtudes. Esse processo é chamado Sawabona, que significa eu te admiro, eu te respeito, você é importante para mim. E após essa reflexão, a pessoa responde para a tribo, Chicoba, que significa, então eu existo para você. Então, talvez o grande ponto... É PNL na veia, né? Certo? E é o ensinamento do mundo. É do outro lado do oceano. É o continente mais antigo do planeta. E eles têm a mesma visão de mundo que nós temos. Né? Então, foi seguindo essas premissas que eu criei o Instituto, que eu levo esse nome, eu carrego essa filosofia de vida. Porque, Kelly, eu sou falho. Eu tenho meus pontos de melhoria. Isso é fato. Mas eu também tenho a decisão, eu também tenho o poder de escolha de procurar melhorar a cada dia. Exato. Né? Não adianta eu querer mudar a vida das pessoas, auxiliá-las a atingir o próximo nível, se eu não cuidar de mim mesmo, se eu não cuidar do meu interior. Né? Aquela velha frase do Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos, é a mais pura verdade. Certamente aí em Portugal você tem belas árvores, você tem belas paisagens, da mesma forma aqui no Brasil, só que o que faz a árvore ficar de pé é a raiz. E a raiz você não enxerga. Certo? Nós temos os frutos que nós comemos,
A raiz está na terra. O ar que nós respiramos, nós não vemos, mas sem ele nós não estamos de pé. Os órgãos, nosso coração, ele é invisível, mas ele é essencial. Então, se nós cuidarmos do nosso interior, consequentemente nós vamos refletir positivamente no exterior também. Eu aprendi uma frase nessa jornada quântica aí, que é: quando eu mudo, o mundo muda. Então não adianta eu querer esperar que outras pessoas ou que o mundo mude se eu continuar igual, né? E isso daí acho que é extremamente importante. Mas o nosso papo tá bom, né? Só que a gente tem que encerrar, senão o Instagram vai derrubar a gente, porque vai dar 1 hora. Perfeito. Márcio, eu quero te agradecer. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, que vai assistir depois. Hoje eu vou tentar gravar, ver se não vai dar o erro que deu com a Luciana, né, do Papo de Terapeuta, que está aqui assistindo a gente. Luciana é fera. É outra bruxinha, fera. Muito, muito. Vamos tentar tirar uma foto aqui, printar essa tela e tirar uma foto. Vamos sim. Aqui. Peraí. Eu deixo com você. Eu deixo com você esse expertise. Peraí que eu tenho uma luz aqui em cima de mim. Vamos lá, peraí. Ai, foi. Muito bem. Eu estou o tempo todo com a mão aqui em cima do reflexo que está dando a luz, porque não dá certo aqui onde eu estou. Mas, enfim, vamos lá. O importante é que deu tudo certo. Obrigada de coração. Você é uma pessoa muito do bem. Sempre foi. A gente sempre teve uma afinidade muito grande. E a gente brincava lá, a gente é auto-i, né? Dá licença. Auto-i. É verdade. Isso aqui é um momento muito especial, é retomar, né, contatos, colocar à prova, né, o quanto a gente faz parte da jornada um do outro, desde que queira. Sim, deixo você se despedir para que eu possa encerrar aqui. Pô, Kelly, eu particularmente eu agradeço imensamente, mas eu quero parabenizá-la por tudo que tem acontecido, dizer novamente que você pode contar comigo 100%, não precisa nem dizer, né, minha amiga? E realmente agradecer a todos que participaram também, que possamos continuar a trocar conhecimento, trocar ideias, evoluir enquanto indivíduos, né? E talvez um recado, pedir humildemente que sigam também o Sawabona Chicobu Instituto para continuarmos a crescer mais e mais, trocando essas informações. E um recado que eu passo, você falou muito obrigado, né? E geralmente nós estamos acostumados a dizer de nada, por nada, não por isso. Eu sei que é inconsciente, não é com maldade, nada disso. Mas quando você fala muito obrigado e você fala de nada, não por isso, enfim, você acaba desmerecendo o esforço que aquela pessoa, o que você fez por aquela pessoa. E ela acaba perdendo um certo grau de importância. Então, quando alguém te disser obrigado, ao invés de você dizer de nada, fala, você merece. E você muda todo o ambiente. Então, quando você me disser obrigado, você merece. E para mim, é um grande privilégio. É um grande privilégio mesmo. E ó, Sawabona, eu te admiro, eu te respeito. Você é importante para mim. Sawabona mesmo. Eu também. Beijo, ficam com Deus. Cuida, sejam felizes. Beijo. Sawabona. Abraço.